Aleluia, glória a Deus. A palavra está escrita em João capítulo 16 e o versículo 7, mas eu queria ler também os anteriores para que você entenda melhor. Jesus falando e dando as últimas instruções aos discípulos. Está em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 1 ao 7, diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não vos conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos-lo tinha dito, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava conosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, do vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Glória a Deus. Essa passagem de hoje nos deixa com alegria entender que Jesus, quando foi assunto aos céus, quando estava preparando o coração dos seus discípulos, amigos que conviviam com ele, escolhido por ele, estavam ali para um propósito de pregação, de fazer a vontade do Pai, de estar junto com o Filho, de estar agindo conforme era a instrução de Jesus. Mas quando chega aquela situação, Jesus fala do Consolador e usa a palavra paracleto, que vem do grego parakletos, e significa literalmente chamado para o lado de alguém, ou seja, ajudador, auxiliador, consolador. A expressão paracleto é formada por duas palavras: para, que é preposição ao lado de junto, e kaleo, que é um verbo chamado termo paracleto, significa então alguém chamado para ajudar ao lado de outro. Foi assim que Jesus separou a missão. E qual seria esta missão do Consolador? O Consolador veio com a missão de companheiro, de estar conosco, como em 14:16 diz: eu vos rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A primeira missão do Consolador é ser o nosso companheiro, estar ao nosso lado, ser o nosso paracleto. Jesus disse, porque os discípulos temiam ficar sozinhos caso Jesus partisse, e estava chegando a hora. E a garantia da companhia divina era o Espírito Santo, enviado por Jesus quando prometeu: estarei convosco todos os dias, aleluia, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: o sentido que está falando aí nesta palavra é um ajudador, para que nós, nos momentos difíceis, não estivéssemos sozinhos. Já é um grande consolo saber que estamos acompanhados do Espírito Santo, da Trindade. Ele é a terceira pessoa ou a primeira, tanto faz, todos três são um. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava ali, olha, era o Filho, era o Pai, o Espírito Santo. Aleluia. E muitas vezes você acha que está sozinho, mas escuta, Jesus nos afirmou
que nos deixaria o Consolador. O Espírito Santo é o nosso companheiro, ele é o nosso mestre, porque como está em João capítulo 14, o versículo 26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. Ou seja, tudo que Jesus nos ensina através da palavra, através do evangelho, na prática, o Espírito Santo nos lembra no dia necessário para aquela determinada tribulação. Depois da missão do Espírito Santo ser o Consolador, ele também é o mestre. Porque Jesus ficou ensinando o tempo todo os discípulos como viver na presença de Deus. Por isso explicou aos discípulos que quando voltasse para junto de seu Pai, enviaria o Espírito Santo, que ensina todas as coisas e faz lembrar as palavras de Jesus. Quando o Espírito Santo está conosco, aleluia, podemos perguntar qualquer coisa. Nossas dúvidas são resolvidas com certeza. No interior da gente, o Espírito Santo nos dá resposta. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como está em Romanos 8 e 16. O Paracleto está ao nosso lado para nos orientar e ensinar. O nosso mestre, o nosso Consolador está aqui, está aí com você. Terceiro ponto, ele é a nossa testemunha. João 15, 26 diz: quando porém vier o Consolador, eu vos enviarei de parte do meu Pai o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. A terceira missão do Consolador é ser nossa testemunha. O Paracleto está ao nosso lado para testemunhar ao nosso favor e principalmente ministrar o testemunho do Deus que nos salvou, que está em nossas vidas. João 16 e 13, parte B diz: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando o Espírito Santo está em nossas vidas, nós temos uma testemunha das verdades das Escrituras. Por isso, quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus como Salvador, passamos a crer na palavra de Deus. Embora não estávamos lá para testemunhar e não tenhamos nenhum sobrevivente para ser testemunha de alguns fatos que estão relatados na Bíblia, o Espírito Santo, que inspirou a verdadeira palavra de Deus aos escritores, que nos revela na Bíblia Sagrada, diante das mentiras desse mundo, o Espírito Santo que estava lá e inspirou as Escrituras é o nosso testemunho, nossa testemunha verdadeira dos acontecimentos. E Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará para toda a verdade. Se você precisa de uma testemunha, saiba que o Espírito Santo está com você, aleluia, e vê todas as coisas. Às vezes, quando eu estou passando por alguma adversidade, eu digo: Senhor, e agora? E ele nos lembra do Consolador, do defensor, da nossa testemunha. E vou para o quarto ponto: ele é o nosso defensor. Como está em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A quarta missão do Espírito Santo é ser o nosso defensor diante do justo juiz. Quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, não vamos mais sozinhos diante de Deus. Pois o Espírito Santo, o Paracleto, vai junto para ser o nosso advogado. Aleluia! Coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu não sei se você está sentindo a presença do Consolador, da nossa testemunha,
do nosso mestre, do nosso defensor, o nosso paracleto que está do nosso lado. O Espírito Santo é o seu advogado. E o Consolador tem esta missão de defender, de consolar, de estar do nosso lado como mestre, testemunha dos acontecimentos na Bíblia, para a gente entender tudo isso. E principalmente ser o nosso companheiro. Baseado em tudo que lemos, que aprendemos, que está na palavra. Eu quero te dizer que João teve uma experiência linda. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, estavam assentados, viu as maravilhas, viu a glória de Deus, ele viu coisas que eu e você não pode ver. Ele viu as maravilhas que acontecem lá no céu e nos deixou essas experiências na palavra. E o que foi que Jesus deixou para nós quando ele foi? Eu vou, mas deixarei convosco o Consolador até a consumação dos séculos. Ou seja, mesmo que alguém esteja agora se achando sozinho, o Consolador, que é o teu companheiro, o Consolador, que é o teu defensor, o Consolador, que é aquele que está aí do teu lado como teu mestre, o Consolador, que é a tua testemunha, está te dizendo agora: eu quero te defender das astutas ciladas do diabo. Eu quero te dar o direcionamento certo para a minha vontade. Eu quero testemunhar para você aquilo que vi antes que você nascesse. Eu quero te dizer que tu tens um advogado e um defensor, que sou eu, o Consolador. Mas eu quero ir mais além. Eu quero não só ficando em minhas palavras, mas eu quero que você entenda. O Consolador está te chamando hoje para você tomar uma decisão de tê-lo junto de você. Porque Jesus foi assunto aos céus, mas o Consolador está aqui. Não sai daqui. Receba o Consolador agora. Peça a presença dele, se humilhe, se arrependa. Não sei qual é a tua causa, não sei qual é o direcionamento, qual é a defesa que você quer. Ele é tua testemunha, ele será teu defensor, ele será teu mestre, ele será teu consolador. É somente você dizer: eu quero Jesus, eu quero o teu Espírito Consolador, eu quero ele comigo. Aleluia. Sinta a presença do Consolador agora em nome de Jesus e se arrependa. Confesse, deixe e alcançarás a misericórdia, e ele estará contigo até a consumação dos séculos. O Consolador, o Espírito Santo.